Então, eu vim falar um pouquinho com vocês de uma técnica inversa com projeção e escultura malar, né, para malar, com fios de PDO, que é um material que eu trabalho muito na harmonização orofacial. Então, o Thiago já me apresentou, né? Sou cirurgiã dentista, toda a minha formação inicial, então, foi na parte reabilitadora, de prótese dentística, e depois, então, comecei a trabalhar, na verdade, na harmonização orofacial, devido à necessidade que eu via, que eu reabilitava os pacientes, mas faltava algo, né? Depois, para compor todas aquelas quedas que o processo do envelhecimento tecidual causam, e também com as quedas que causam pelas perdas dentárias, que a reabilitação ela precisa não ser só intraoral, mas precisa ser extraoral também. E nós, como cirurgiões dentistas, a gente tem total habilidade para trabalhar, né, livremente na região de cabeça e pescoço com muito conhecimento. Então, gente, os tratamentos estéticos faciais, eles têm uma influência significativa também no paciente, a sua percepção de vida, né? Com essa crescente demanda, é importante, então, que o profissional que ele realiza esses tipos de procedimentos, tipo de tratamento, ele tenha um embasamento e saiba resolver adequadamente os procedimentos de maneira individual, né? Então, buscando cada vez o melhor resultado para o paciente e não fazendo fórmulas, que é normalmente o que se busca, para que eu consiga reproduzir de maneira de todos os pacientes iguais, né? Então, que elas sejam reproduzidas, sejam reproduzíveis, no caso, mas que sejam individuais, né? Conforme cada necessidade. E para fazer isso, nós precisamos, então, entender o que está acontecendo com aquele paciente para poder planejar da melhor maneira, né? E a gente tendo esse conhecimento, então, anatômico detalhado e sabendo quais são os principais pilares do envelhecimento facial, a gente consegue, então, fazer um plano de tratamento adequado, a gente consegue planejar adequadamente esse paciente e fazer com que a gente tenha resultados efetivos. Então, eu sempre falo para os meus pacientes assim, não existe fórmula de bolo na harmonização orofacial. Se você tem que saber como que o paciente envelheceu, o que está acontecendo com ele, e aí eu ter conhecimento anatômico geral, anatomia do envelhecimento, aí sim eu consigo planejar todos os casos de maneira efetiva. Então, vou ter que passar um pouquinho pelo processo de anatomia do envelhecimento, né? Então, quando a gente envelhece, essa imagem eu gosto bastante porque ela mostra ali, primeiramente, né, os coxinhos de gordura todos bem aposicionados, né? Então, ali tudo, mostrando tudo certinho. Então, aqui eu tenho músculos, ligamentos, coxinhos de gordura, tudo o osso, né? Todo ele bem posicionado. À medida que a gente vai em envelhecimento, eu vou tendo uma lacidação tecidual. Esses coxinhos de gordura, eles vão se remodelando a nova posição do tecido, eu vou tendo aqueles ossos e ligamentos cada vez mais frágeis, né, e isso vai junto, tudo a isso, aquela ação muscular do processo de envelhecimento. Então, eu tenho toda uma remodelação facial do meu paciente. E à medida que a gente vai envelhecendo, se a gente fosse pensar, eu teria essa situação que vai ocorrendo na parte óssea, né, que é a linha superior, tudo que vem ocorrendo na parte óssea do meu paciente e o que acontece sobre essa parte óssea, né, o que eu tenho sobre ele, que aí vai ser a parte ligamentar, parte muscular e a parte de gordura, ou seja, o recheio da nossa face. Então, cada vez que eu envelheço mais, eu vou tendo essas características faciais que elas são decorrentes de tudo que está acontecendo ali embaixo. Então, não é à toa que as principais queixas do paciente sempre vão ser as iniciais. Uma olheira mais profunda, um sulco naso mais marcado. O paciente reclama muito que eu tô com aquele bulldogzinho, né? Aquela linha de expressão, um sorriso triste, como a gente fala, né? Na linha da marionete, porque eu tenho que entender o que está acontecendo ali por dentro. O nosso envelhecimento, então, ou seja, o cronoenvelhecimento, aquele que é inevitável, ininterrupto, né? A gente nasce e morre cada dia um pouquinho, cada dia envelhecemos mais. Esse tipo de cronoenvelhecimento é aquele que a gente não tem como barrar de maneira alguma, né? É um processo inevitável e irreversível. A gente não consegue evitar, mas a gente consegue, digamos, atrasá-lo, né? A gente consegue fazer com que ele não se manifeste de uma maneira tão severa com o passar dos anos. E o que a gente tem que ter bem em mente? Que eu possuo alguns pilares essenciais para eu traçar esse meu plano de tratamento conforme o envelhecimento. E esses pilares são os pilares que mantêm a minha face em posição, que vai ser os ligamentos, que são as partes rígidas da face, né? Então, tem o ligamento orbital, zigomático, mandibular. Junto disso, também eu tenho a parte do temporal, né? Que é extremamente necessário para que eu mantenha a minha face em posição.
E esses ligamentos, eles vão fazer, então, que eu tenha essa sustentação das estruturas neurovasculares, né? E as camadas, elas vão estar todas interligadas, né, por ligamentos sólidos do conjuntivo, que vai do periósteo até a pele. Por isso que são as áreas de maior sustentação e retenção facial. Quando eu começo a envelhecer, o meu envelhecimento, cronoenvelhecimento, ele é gravitacional e vetorial. Então, ele é sempre de cima para baixo e de trás para frente. Por isso que quando eu vou planejar, eu tenho que planejar sabendo o que está acontecendo, para eu poder posicionar essa queda da maneira mais efetiva, né? Quando a gente tem o esqueleto ali íntegro, né? Eu tenho todos os dentes em posição, eu tenho os ossos faciais em posição, eu tenho essa primeira característica aqui, né? Tudo bem aposicionado. O que que acontece? Existem remodelações ósseas que ocorrem ao longo do tempo, né? Conforme o envelhecimento. E algumas vezes são mais severas se eu tenho ausências dentárias. Então, o cirurgião dentista, eu sempre defendo, e a gente tem que realmente se defender, né, que somos os profissionais que são mais habilitados, sim, a trabalhar com a harmonização orofacial, porque tudo vem de dentro para fora. E essas respostas, elas vão estar totalmente visíveis na face do paciente. Por exemplo, uma falta de um pré-molar, né, uma má formação óssea. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo com aquele paciente ali. Tem regiões da face que elas são cruciais, né, para que eu consiga saber o que está acontecendo, e elas são muito importantes no processo de envelhecimento. Uma delas é o osso zigomático. Por quê? Porque o osso zigomático, tem uma forma de proeminência na região malar, ele vai contribuir por arco zigomático, né? Ele possui, então, as paredes nas fossas temporais e infratemporais, e também assoalho da parede lateral da órbita. Então, ele vai estar nessa região lateral e nessa região frontal. E por que que ele é muito importante? Porque à medida que eu vou envelhecendo, esse osso ele vai sofrendo alterações, né? Então, eu perco uma sustentação no terço médio superior da face. Além disso, né, eu preciso saber quais são os músculos que estão posicionados nessa região. E dois músculos extremamente importantes são também os músculos zigomáticos, né? O músculo zigomático maior e o músculo zigomático menor. Por que isso? Porque o zigomático maior, ele vai ter a origem dele lá no osso zigomático, e ele vai ter a sua inserção na pele, que vai ser no ângulo da boca. Então, ele tem a ação total, né, da elevação, de qualquer alteração de elevação do meu lábio superior. Então, ele puxa o ângulo da boca para cima e para a lateral, né? Então, quando eu tenho alterações, por exemplo, nessa musculatura, por alterações no osso que está ali atrás, eu vou ter alterações faciais muito significativas. Quando a gente envelhece, é uma das partes que ficam com maior queda nessa região, que eu vou ter aquele sulco nasogeniano muito marcado. Além disso, eu tenho o zigomático menor. O zigomático menor, ele vai ter a origem no osso zigomático também, e a inserção na pele do lábio superior. Então, eles vão estar agindo em conjunto, e esse tração do lábio superior também superolateral, né? Então, eu tenho essas alterações nesses dois músculos que são extremamente importantes para essas quedas teciduais que são mais visíveis, né? Junto de uma musculatura também aqui muito... Opa, perdão. Junto disso, eu tenho uma musculatura muito importante, que é o meu músculo depressor do ângulo e depressor da boca, né? Que ele também vai estar agindo em conjunto com essas quedas, e eu fico, então, com um sorriso invertido, né? Com falta de suporte do lábio superior, tenho aquele sulco muito marcado, e como a degradação óssea do meu osso zigomático, eu vou tendo toda a minha alteração na órbita, né? Então, eu tenho aquele derretimento facial de cima para baixo e de trás para frente. O músculo temporal também ele é um músculo extremamente importante no processo de queda, né? De queda facial, de queda do processo de envelhecimento. Por quê? Juntamente com o meu músculo masseter, são os dois músculos mais fortes, né? Na face. E ele tem origem na fossa temporal, né? E superfície lateral do crânio. A inserção dele é no processo coronoide e borda anterior da mandíbula. E qual é a função desse músculo? Fazer a elevação da mandíbula, né? Então, o que eu quero
mostrar para vocês aqui, que eu sabendo o que está acontecendo ali embaixo, eu tenho que levar a minha projeção, eu tenho que levar a minha sustentação para onde? Para onde eu tenho mais sustentação facial. Se agora a gente já conseguiu, né, clarear que o processo de envelhecimento ele tem uma queda de cima para baixo, de trás para frente, eu tenho que colocar os meus vetores em direção à minha queda ou em direção para onde está caindo ou em direção para onde sustenta mais. Né? Então, aonde que sustenta mais? É tudo para cima. E qual é um dos músculos que eu tenho maior inserção? O músculo temporal, que ele vai fazer com que eu tenha, então, toda essa projeção. Né? Então, agora começa a clarear o que eu venho defender aqui, né? Juntamente com tudo isso, a gente tem que também saber que eu não posso só me basear no processo de cronoenvelhecimento, eu também tenho que saber o que está acontecendo no envelhecimento patológico ou prematuro desse paciente. E isso a gente tem que também saber até para poder ou encaminhar para outro profissional, ou então tratar esse paciente de uma maneira mais efetiva no processo patológico que ele está ocorrendo. O que vem a ser esse envelhecimento patológico? Acima de tudo, é o processo de glicação. O processo de glicação, o que ele é? Os açúcares, que eles são proeminentes, tanto da alimentação, quanto do estilo de vida do paciente, ou seja, tudo que está glicando nesse organismo, tudo que está inflamando neste organismo, ele vai se depositar junto às fibras colágenas, que elas estão com mobilidades, e elas vão se fixar ali, e elas vão começar a ter as fraturas dessas fibras. E isso eu começo a ter o quê? Eu começo a ter o envelhecimento da pele de maneira que eu estou perdendo colágeno e eu começo a ficar com uma ampla flacidez na minha pele. Então, a gente compreendeu o que está acontecendo no organismo geral desse paciente e é muito importante para eu poder também tratar ele de uma maneira mais efetiva. Além disso, tem muitos fatores que a gente sabe que contribuem, né? Alimentação, estilo de vida, fatores ambientais, exposição à radiação, tudo isso também interfere muito para esse tipo de envelhecimento. Mas, né, o que a gente tem que pensar? Que o envelhecimento, ele vai ter que ser tratado não como uma doença, mas como se tratar uma doença. A gente sabe que a odontologia, em geral, ela é cada vez mais preventivista. Então, a gente também tem que ter esse tipo de prevenção. Então, melhor sempre eu começar com os tratamentos preventivos o quanto antes, que aí eu vou ter um sucesso melhor naquela realização do tratamento do meu paciente. Então, o sucesso tanto da harmonização quanto como uma reabilitação em geral, é eu conseguir detectar os riscos relacionados à idade do meu paciente e o que ele vem me apresentando o mais precocemente para eu ter os melhores resultados. E eu saber o que está acontecendo para eu conseguir planejar de maneira efetiva. Que a gente consiga, então, envelhecer assim, né, de uma maneira saudável, mas que se a gente conseguir envelhecer de uma maneira saudável e com uma aparência muito mais saudável, eu acredito que é o que todo mundo busca, cada vez mais, né? A gente já sabe que os 40, os 60 de hoje já não são mais como era antes, e cada vez mais a gente caminha para isso, e nós somos promotores de saúde que temos dever de estar trabalhando junto a isso. Se a gente for, então, planejar esse paciente de maneira geral, a gente sempre começa com a parte intraoral na harmonização orofacial. Então, eu restabelecer o perfil do meu paciente, saber o que ele está precisando, se ele tem quedas dentárias, se ele tem doença periodontal, se ele precisa de reabilitação, implante suportada, se ele tem alteração óssea, que eu vou precisar encaminhar esse paciente para fazer, por exemplo, uma cirurgia, né, uma ortognática, por exemplo, que vai movimentar toda a face do meu paciente. Então, é obrigação nossa começar esse tipo de tratamento por essa região. Por exemplo, uma paciente, né, que é o público normalmente maior é feminino, que possui uma prótese total superior e inferior, ou seja, que não tenha, né, que tem ausência total dentária, eu tenho que ver como está essa prótese, porque senão eu não vou ganhar suporte de lábio. E eu não vou ganhar suporte também para aquela musculatura que já tem uma lacidação natural por aquela queda dentária, né? Então, a gente tem que começar o planejamento por aí. E depois, então, a gente vai passar para as terapias tópicas, para as terapias de gerenciamento de pele, para as eletroterapias, então, para os produtos injetáveis sólidos, que é o que a gente vai falar hoje, propriamente dito, e por último, então, as próteses, né, quando se fazem necessárias. Quando a gente fala em cirurgia, aí depende. Elas vão ou ser antes de todo o meu tratamento,
ou vai ser depois, digamos, quando todas as outras tentativas já foram feitas, e aí então eu não tenho, né? Aí sim se passa por uma ritidoplastia, por exemplo, mas é algo que cada vez mais está com menos procura, porque a gente está tendo esse cuidado de os tratamentos mais preventivos. E eu vim falar hoje, então, um pouquinho de uma técnica que eu defendo muito, né, e trabalho muito com materiais de implantes sólidos, que são os fios de PDO. O que são esses fios de PDO, para quem ainda não conhece, né? Ele é um monofilamento sintético absorvível, que ele é preparado a partir de um poliéster da polipodioxanona, e ele tem uma fórmula de C4H6O3. Esse material, quando ele sofre o processo de hidrólise, quando ele se degrada, ele vai sofrer uma degradação em 2 tipos de monômeros e ele vai ter como resíduo final dióxido de carbono e água. Por que eu gosto de enfatizar isso? Porque ele é um material que ele não gera nenhum tipo de resíduo tóxico. Então, eu posso ficar tranquilo que vou estar trabalhando com um material que, além dele ser biocompatível ao organismo, ele não vai gerar nenhum tipo de toxicidade ao organismo. Ele é não alergênico, não piogênico, ele tem uma ligeira reação tecidual, e isso, como qualquer material que a gente introduz no organismo, primeiro ele vai ter uma resposta inflamatória transitória, né, para depois, então, começar a parte de reparo. E é um material muito utilizado em cirurgias extremamente delicadas, como cardíacas, né, oculares, onde eu preciso ter uma reparação tecidual, uma aproximação de suturas muito próximas e muito precisa. Por isso que ele veio, então, para a parte facial, estética ou de sustentação também, né? Ele tem uma reação de corpo estranho muito pequena e ele vai ter uma tensão maior depois de 28 dias. Por quê? Porque é quando eu já passei pelo processo reparador e eu só estou, quando eu passei pelo meu processo de reconhecimento, ou seja, aquele processo inflamatório, e aí eu tenho só um processo reparador. E aí, quando eu tenho um processo reparador, eu vou ter estímulo de colágeno, aumento de espessura térmica, e com isso, sustentação daquele tecido, né? E eu falo sempre uma coisa que vou seguir defendendo aqui de novo, que é assim, ó, colágeno a gente ganha até os 20 e poucos anos, depois a gente compra. Né? Então, se eu não tratar, se eu não fizer os tratamentos preventivos de maneira adequada, eu não vou ter quantidade de colágeno, ou seja, não tenho espessura dérmica para manter essa face em posição. Aqui, colocando então o que eu falei anteriormente para vocês, da decomposição dessa molécula, né, que gera dióxido de carbono e água, ou seja, nada tóxico ao organismo. A vantagem deste material, então, é que não necessita de fazer anestesia geral, então anestesia local, uma incisão muito pequena, né? Após a inserção desses filamentos, eu tenho a degradação dele lenta e progressiva, né? É um procedimento seguro, extremamente seguro, não tem ativos caros, os ativos é basicamente o anestésico, uma agulha de pertuito e o material em si. Né? Ele é um tratamento de sessão única, mas a gente tem que fazer o acompanhamento desse paciente, fazer uma manutenção de resultados em média de 12 meses. Eu gosto a cada 8 meses, preconizo meus pacientes, né? Os melhores resultados é quando a gente tem, então, maior quantidade de material, porque ele é um material número dependente, né? Porque a gente tem que pensar que a espessura dérmica, ou seja, a produção daquela malha fibroblástica, ela vai se dar onde eu tive a degradação desse material. Então, eu tenho que ter uma quantidade ideal de material para eu ter, então, essa resposta no meu organismo, né? Os resultados também, eles sempre vão ter melhores resultados quando eles forem sinérgicos a outros materiais também, né? E eu tenho também um efeito de contração miofibroblástica quando eu coloco, então eu tenho uma resposta de degradação de adipócitos, contração de miofibroblastos, estímulos de colágeno, né, pela ação fibroblástica que está ocorrendo ali ao tecido. Então, um tratamento que eu considero um tratamento muito bom e ele pode ser utilizado com qualquer outro tipo de tratamento, de qualquer outro tipo de material. E ele nos causa rejuvenescimento da pele, suavização das marcas e rugas, fechamento de poros, luminosidade da pele, um volume, um lift imediato quando o material for de tração, porque existe um portfólio bem grande de fios, conforme a indicação, e um fortalecimento do tecido, porque eu vou ter, então, a reconexão septual, né, desses septos de tecido fibroso que vão estar se formando e o tecido fica mais firme. Então, eu tenho como resposta uma pele mais firme, hidratada e oxigenada.
O material que a gente trabalha nessa técnica que eu venho apresentar para vocês são os fios espiculados, né? E atualmente a gente trabalha com o fio moldado, que é o fio que eu defendo bastante. O que são esses fios moldados? Né, a gente chama também de fios high-tech, porque ele tem um conceito de espículas que eles são moldados, então esse seria um fio grosso que passa por um processo de molde, e ele fica com essa apresentação aqui, essas lanças. A gente sabe que tudo onde eu tenho mais aderência tecidual, eu tenho mais resposta inflamatória, meu organismo tem que brigar mais. Então, por esse formato de lanças desse material, ele se adere mais ao tecido, eu tenho melhor poder de lift, melhor poder de reposicionamento tecidual e um estímulo de colágeno mais efetivo. E essa é a apresentação do material, né? Então, esse material é um fio moldado, que ele tem o nome de fio sculpt, né? Ele possui essas lanças bidirecionais, então ele é um material que ele possui aproximadamente, ele possui um tamanho, né, de 150 milímetros, aonde eu tenho lanças para um lado, uma zona neutra, e lanças para o outro lado. Por que isso se faz? Por que eu falo sobre isso para vocês? Porque eu vou conseguir ter um travamento mais efetivo do meu tecido. Antigamente a gente trabalhava com os fios espiculados, que eles possuíam, era um fio com espículas, um fio talhado, mas essas espículas se dobram, então o meu padrão de lifting era inferior, e agora a gente tem um padrão de lifting mais efetivo. Juntando, então, agora, o que eu falei anteriormente, de eu saber o que está caindo, saber qual é a área que eu tenho mais sustentação, e o material adequado, o meu objetivo aqui hoje, então, é apresentar para vocês uma técnica de lifting inverso para projeção malar com fios de PDO. Por que fios de PDO? Porque eles são fios, né, absorvíveis, extremamente seguros ao nosso organismo, que geram menor resposta de corpo estranho. E o objetivo também vai ser posicionar esse tecido, devolvendo as formas e os contornos que foram perdidos pelo processo de envelhecimento ou perdas, né, tecidual, conforme algum trauma, né, seja de ausências dentárias ou alguma situação que o paciente apresente. Ele vai fazer com que eu consiga, então, um travamento, né, por causa desse material, que ele possui essas lanças, então consigo um travamento efetivo junto ao tecido, conseguindo, então, melhor sustentação, maior área de fibrose, porque eu vou ter o cruzamento desses fios pela técnica e também por essas lanças, pelo maior poder, né, de resposta tecidual que vem ocorrendo, e a manutenção do efeito lifting, desenhando também o malar, conforme a técnica vai ser apresentada. Se coloca mais ou menos em uma média de 5 fios de cada lado. E eu vou conseguir com essa técnica, então, ter uma dermosustentação, um melhor contorno, uma volumização moderada desse tecido e um estímulo de colágeno que vai se fazer presente sempre, porque esse material, ele é um bioestimulador, independente da apresentação física do fio. Então, a técnica qual seria? É uma técnica para fazer projeção zigomática com 5 fios sculpt de cada lado. O fio de escolha foi o fio sculpt 18G, que é um fio um pouco mais grosso. Os fios, eles são colocados individualmente em cada pertuito. Então, eu vou colocar fio por fio, não entra mais de um fio em um pertuito. E eu vou posicionar eles junto à borda inferior do meu osso zigomático no sentido antigravitacional, ou seja, para cima, em direção aonde houve, né, aonde eu tenho maior sustentação, não em direção para baixo, aonde teve a queda. Então, eu estou jogando todo ele para cima, antigravitacional. O primeiro fio, eu entro na linha pupilar, então eu traço primeiro o desenho zigomático, a base óssea do zigomático, o primeiro fio, ele vai, marco na pupila, então eu também tenho que saber proporções faciais para eu trabalhar de maneira efetiva com harmonização facial. Então, meu primeiro fio, na linha pupilar, deixo aproximadamente 2 centímetros de distância entre cada fio e vou fazendo de maneira ascendente, conforme meu osso, fazendo essa projeção zigomática para cima, tá? Os fios, eles devem correr pelo ismás, ou seja, sobre o ismás, ou seja, na camada de gordura, não a nível muscular, porque senão ele vai travar. Isso é um fator muito importante quando a gente trabalha com este material, eu saber a localização dele junto ao tecido. Ele não pode ser superficial, porque ele vai estar na minha epiderme, ou seja, não tenho a área nutritiva não tenho a área nutritiva do tecido, e ele só vai gerar dor ao paciente, hematoma, e aí sim o organismo vai
ter uma reação de corpo estranho. Na camada dérmica, que é a camada efetiva, é onde eu tenho toda a camada nutritiva, então onde eu vou ter a resposta fibroblástica e a sustentação do tecido, porque é onde houve a queda. E eu não vou a nível muscular também, porque senão ele vai dar um travamento, também gera dor ao paciente, eu posso atingir grandes capilares e eu não consigo também dar esse poder de elevação ao tecido, tá? Então, eu vou colocar esses fios dessa maneira que eu comentei com vocês agora, depois se faz a ativação dos fios e corta os excessos e reposiciona o tecido. E aqui mostrando num desenho esquemático, tá? Então, eles vão entrar junto à minha base, que eu mostrei, e vão em direção aonde? Em direção ao meu músculo temporal, de maneira antigravitacional. Por quê? Porque aqui eu tenho uma área de extrema sustentação facial e uma área ampla. Então, eu vou conseguir sustentar o tecido e reposicionar. O profissional também que faz essa técnica, ele tem que saber também a profundidade de trabalho, porque a gente tem que mudar o plano quando eu vou em direção ao músculo temporal, porque aí lá eu vou trabalhar na face superficial do músculo temporal. Então, tudo isso é importante, o conhecimento do profissional que vai estar aplicando para conseguir os melhores resultados e gerar conforto ao paciente. E aqui mostrando, né? Então, tá ali, ó. O primeiro fio foi na linha pupilar, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e eu posso botar mais fios, mas normalmente a gente faz uma média de 5 fios, conforme for essa distância do paciente, tá? E todos entram nesse sentido. Então, esse daqui ele vai correr sobre, né, o osso, o outro também sobre o osso, que eu digo junto ele, não é lá embaixo justa ósseo, né? É junto como se fosse seguindo a anatomia óssea, segundo a anatomia facial. E assim eu vou eles e todo vai em direção ao meu músculo temporal. E aqui mostrando ali, ó, a gente fazendo a introdução do fio, né? Então, introduz, ele tem uma certa resistência quando vai para a região do músculo temporal, mas tem que saber qual é o local que está colocando. E é um procedimento assim, é um procedimento limpo, né? Gera pouquíssimo sangramento, é um procedimento sem grandes ativos e que os resultados são efetivos, mas lógico, o profissional tem que ter habilidade e conhecimento para desenvolvimento da técnica. Aqui mostrando um lado com os fios posicionados e o outro lado sem os fios posicionados. Tá? E um resultado final da paciente. Então, vejam na primeira imagem, a paciente estava com o rosto já que estava entrando num processo que a gente chama de quadralização facial, que é quando eu tenho a minha área, né, gônia, ela vai estar quase parecida à minha área de zigomático, então vou ter quase a mesma proporção entre a linha gônia e a linha de zigomático, que a gente chama a linha zizi e a linha go-go, e aí eu sempre tenho que buscar o quê? Que eu tenho reposicionamento tecidual, trabalhando mais com uma região de V-lift, então trazendo um volume que normalmente a face possui, que é eu ter a distância zigomática um pouco maior que a minha parte, né, entre a distância intercondilar, né, de um côndilo ao outro. E aí eu tenho esse reposicionamento, tá? Lógico, o paciente no pós-imediato, ele fica com um pouco mais de edema, hiperemia, e depois se tem a acomodação do tecido, em média, uma semana, mais ou menos, o paciente já está bem normal, digamos assim. E ainda nem começou a resposta fibroblástica, ou seja, depois que melhora ainda mais, quando eu tenho maior espessamento dérmico, que é o que eu falei para vocês lá, que a força de tensão tecidual, ela vai ser melhor após 28 dias. Tem que deixar muito claro isso ao paciente, a força de tensão do tecido, não que o paciente vai ficar mais esticado conforme passa o tempo. Tá? E aqui eu trouxe uns casinhos para vocês, né, que foi realizada essa técnica. Então, essa paciente, 63 anos, nunca tinha feito nenhum tipo de procedimento sem alteração sistêmica, e qual era a queixa dela? O que quase sempre é a queixa dos pacientes, derretimento facial. Então, essa paciente com perfil de rosto magro, tem já essas quedas bem proeminentes, a gente consegue um resultado muito bom. E eu tenho melhores resultados quando eu associo com preenchimento pontual nos pilares de sustentação facial. Então, eu consigo sustentar a fossa piriforme, a região pré-jaws, que é a depressão mentoniana, região posterior também de malar. Eu tenho que fazer alguns pontos de sustentação para eu ter melhores resultados. E a gente consegue essa projeção toda com essa técnica de fios. Aqui uma paciente já mais jovem, 55 anos, também
né, com a mesma queixa do derretimento facial, né, e também não tinha feito nenhuma alteração sistêmica e nenhum tipo de tratamento anteriormente. Essa já a paciente já depois de estabilizada, então já é uma foto já 15 dias após o procedimento. Essa só fios. E esse caso, uma paciente de 68 anos, né, sem nenhuma alteração sistêmica, nunca tinha feito nenhum tipo de procedimento e a queixa principal também era derretimento. Então, nessa paciente já foi feito a projeção, né, malar foi feita com essa técnica, né, de 5, essa foi colocado 6 fios de cada lado, e aí depois sim, se fez o preenchimento labial, né, e se fez a sustentação da face e se colocou mais outros fios em outros locais. Mas quero que vocês atentem essa região de médio superior da face, bem a região ali do malar, que a gente conseguiu esse excelente resultado com essa técnica de projeção com os fios. Quais são as orientações, então, no pós-procedimento? A gente tem que pedir para o paciente evitar dormir de lado, porque não que ele vá deslocar o fio, mas que o paciente pode ter um pouco mais de sensibilidade, pode dar sim um pouco de desconforto na região temporal, né? Então pode ter um pouquinho de desconforto. Evitar tudo que tenha maior hiperemia, né? Então evitar calor em excesso, sol, banhos muito quentes, né? Evitar também manipular, então se pede que o paciente não manipule, né? Que deixe o mais quietinho possível. Atividades físicas de impacto também não, porque quando a gente faz uma atividade física, eu tenho uma resposta inflamatória transitória no meu organismo, uma maior hiperemia. Então, eu tenho que também ter esse cuidado. E os melhores resultados para a pele e da tração vão ser vistos após 2 meses. Por quê? Porque é onde eu tenho aquela maior estímulo de colágeno, maior resposta, eu já não tenho mais processo reparador, né? Não tenho mais processo de briga, só tenho processo já de promoção daquele espessamento dérmico. Então, onde eu tenho os melhores resultados são pós 2 meses. Então, a pele fica mais bonita, fica mais viçosa, ajuda muito a eliminação de manchas também, porque eu tenho um novo tecido sendo formado. Pós-procedimento, o paciente pode ter pequenos desconfortos, ele pode ter alguma coisinha de sangramento, mas nada em excesso, eritema, edema, dor e hematoma. Não é normal ter grandes hematomas, mas pode ter, tá? Principalmente se pega algum vaso, né? Alguma coisinha, o paciente pode ter algum hematoma. Mas normalmente os desconfortos são muito pequenos e transitórios, em média, no máximo 7 dias, o paciente já não tem nenhum tipo de desconforto. Contraindicação. Doenças de bases não controladas, então as contraindicações são normalmente para qualquer tipo de tratamento, então doenças de base não controlada, porque contraindicaria qualquer tipo de tratamento. Uso de anticoagulantes, não é que seja uma contraindicação absoluta, mas assim quando a gente vai fazer qualquer tipo de cirurgia intraoral, que eu tenho que então entrar em contato com o médico desse paciente para saber para a suspensão de uso, para fazer o procedimento, então tem que entrar em contato, a gente tem que ter essa conexão com os outros profissionais que tratam esse paciente. Nada de lesões infecciosas naquela área tratada. A pele muito fina ou muito fotoenvelhecida não é uma contraindicação absoluta. Mas por que a gente contraindica? Porque vai dar pouco resultado, o paciente vai ficar muito preguiado e pode ficar aparecendo os fios. Então, nesses casos, a gente sugere, primeiramente, um aumento de espessura dérmica global, como, por exemplo, um tratamento de bioestimulador, seja bioestimulador sólido ou líquido injetável, como um ácido polialilático, uma hidroxiapatita injetável, ou mesmo um bioestímulo total com fios de PDO lisos. E aí, depois, numa média de 1 mês, aí sim a gente faz a sustentação desse tecido. Tá? Quando o paciente também tem um excesso de volume na região malar, a gente também não indica fazer, por exemplo, os primeiros fios. Então, a gente faz a sustentação, mas mais posterior, para que eu não ganhe muito volume na face desse paciente, porque principalmente com esse fio moldado, eu tenho uma tração muito efetiva e realmente eu consigo erguer esse tecido. Então, tem que cuidar para a gente não dar digamos, sair de uma queixa principal e levar o paciente a outra queixa, né? Paciente que tem hiperkeratose tem que cuidar, mas normalmente não fica nenhum tipo de marca na face do paciente. E o paciente que é aquele pior tipo de paciente, que é o paciente que tem o dismorfismo, né, que tem altas expectativas ou tem alterações psicológicas, né, bem graves, que é aquele paciente que nunca vai estar satisfeito. Então, o problema que a gente tem com os pacientes de Hoff. Possíveis intercorrências. Quase todas as intercorrências, elas ocorrem devido ao aparelhinho externo, né? Ou seja, nós, os profissionais que não somos tão bem habilitados ou nos aventuramos a fazer procedimentos que não temos qualificação para tal. Então, o que pode acontecer?
extrusão do fio. A extrusão ele pode ocorrer normalmente por contaminação. Contaminação é essa, falta de asepsia, falta de cuidados, né, quebra de barreira. Então isso pode ocorrer então uma extrusão por contaminação bacteriana ou quando eu deixei o fio comunicando com o meio externo, que também vai dar um processo bacteriano local. Superficialização do fio, erro de técnica, tá? Perda do fio na aplicação, erro de técnica. Superficialização, muito superficial. Perda do fio, profundo demais. Hematoma, eu posso criar um hematoma, mas eu não digo que seja uma intercorrência, porque isso sempre pode ocorrer a hematoma, né? Até mesmo pela punção da agulha de pertuito, pode pegar algum vaso, até mesmo superficial, e levar um hematoma da face do paciente. Infecção, a infecção pode ser por duas situações, ou por culpa nossa, erro, quebra de barreira, contaminação, ou por o paciente não seguir as recomendações pós-operatórias, que seria não tirar o micropore, né, deixar protegido, tomar a medicação, então ter os cuidados pós, né, porque eu já tive, eu pego muita intercorrência, né, eu digo, os casos ruins sempre vêm para a gente resolver, né, então já peguei muita intercorrência, e assim, intercorrência de contaminação do paciente, que quis se maquiar logo após o procedimento, ou então que paciente que tem animais de estimação e deixa o animal ficar na volta, lamber, então tudo isso pode ocorrer, tá? E o que eu posso concluir com tudo isso e apresentar para vocês? Que essa técnica inversa de escultura e projeção malar, ela é uma excelente alternativa para a gente conseguir fazer um reposicionamento no terço médio da face, que sofre grandes alterações, né, anatômicas teciduais, por esse processo de envelhecimento constante que a gente vem sofrendo, que é sofrendo é uma maneira pesada de dizer, né, mas que a gente passa, né, constantemente, então a gente tem que tentar reposicionar da melhor maneira. Ela é uma excelente alternativa também para pacientes jovens, ou seja, não só pacientes com mais idades, mas, por exemplo, pacientes jovens, né, que possuem alterações volumétricas nessa região, ele é um excelente tipo de tratamento, porque eu consigo posicionar de maneira saudável, sem usar grandes preenchedores e posicionando naquela região que o paciente não tenha esse volume, né? E também pacientes, por exemplo, que passaram por alterações esqueléticas. Eu pego também muito paciente pós-tratamento ortodôntico, que isso ocorre muito, né? Porque o paciente tem um padrão esquelético no pré-tratamento ortodôntico, e quando ele tem o pós-tratamento ortodôntico, ele tem uma outra realidade, né? Uma outra realidade facial. Então, a gente pode reposicionar, é uma alternativa também para esse reposicionamento quando o paciente tem esse tipo de transformação esquelética, vamos dizer assim, né? E os efeitos de lift, eles sempre serão potencializados com outros tratamentos, como preenchedores, né, toxina botulínica. A toxina, ela é muito importante fazer no pré-procedimento, por quê? Porque eu vou ter um relaxamento daquele tecido e eu vou conseguir posicionar aquela musculatura de maneira mais aquele tecido junto à musculatura relaxada, eu vou conseguir sustentar melhor. A gente tem que pensar o seguinte, né? Por isso que é uma pecinha vai encaixando na outra. Se eu tenho uma musculatura que ela está tensionada em um sentido, se eu coloco o meu fio naquele mesmo sentido, eu vou querer que ela não possa trabalhar com forças antagonistas. Então, eu relaxo essa musculatura para eu conseguir, então, tensionar. E aí, por que a toxina botulínica é importante? Porque as reconexões neuroaxiais que ela vai começar a ter, ela se dá a partir de 2 meses. Aonde eu tenho o melhor resultado de bioestímulo, que eu falei aqui todo o tempo, a partir de 2 meses. Então, quando eu já vou ter maior tensão do tecido, que são depois de 2 meses, a minha musculatura vai começar a agir novamente de maneira mais efetiva. Então, eu não perco aquele posicionamento. Por isso que a toxina é grande aliada no tratamento com lifting com fios. Gente, eu falo meio rápido, mas é também para prender a atenção, porque é um assunto que me encanta e eu gosto bastante, é a minha prática diária todo dia, então eu gosto muito de falar, e se deixa eu falo bastante tempo, né? Não cheguei a ultrapassar meu tempo, mas eu sei que se deixasse eu falava muito mais, tá? Então, eu deixo com uma mensagem final, que a alegria dos outros construirá a nossa felicidade. E isso, cada vez que eu vou dar uma palestra, cada vez que eu dou uma aula, eu me sinto dessa maneira, que é podendo contribuir um pouquinho, né, e tendo essa troca profissional que eu acho tão importante. Então, deixo o meu imenso agradecimento, né, espero ter contribuído um pouco nessa noite, agradeço novamente, né, a todo mundo que se fez aqui presente, peço desculpa pela demorinha ali no início, por causa do computador, mas graças a Deus deu tudo certo, né?
Deixo aqui os meus dois Instagram, o QR Code aí para vocês, né, que é o meu Instagram profissional, meu Instagram pessoal, onde vocês vão ver um pouco de cada Marina ali, né, que é tudo junto e misturado. Desejo a todos vocês um Natal muito abençoado para vocês e para a família, e que o ano de 2024 seja um ano repleto de só coisas boas para todos nós, tá, gente? Então, um beijo bem grande e obrigada novamente.